Episódio número 8, Vencendo o Vício, parte 2, o Monstrão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Os fumantes em geral sabem que o seu fumo é uma dependência, mas todos eles desconhecem como essa dependência opera dentro deles. E o próprio termo dependência é vago, no sentido que não explica do que de fato ela trata. Nesse podcast, nós vamos analisar a principal dependência do fumante, aquilo que o torna cativo ao cigarro, que faz com que, quando ele deseja se libertar dela, se sinta aprisionado, sem poder sair. Esse tema foi dividido em 2 aulas. A primeira aula, na semana passada, cujo título é Vencendo o Vício, parte 1, o Monstrinho. E o episódio de hoje que você está ouvindo, Vencendo o Vício, parte 2, o Monstrão. Se você não ouviu a primeira parte, essa aqui vai ficar incompleta para que você possa entender esse tema como deve. Portanto, eu recomendo que você ouça primeiro o podcast número 7 e só depois ouça esse aqui. Ironias à parte, você depende do entendimento da primeira aula para entender essa aqui de hoje. Ele se encontra na playlist do meu podcast no canal da Easy Way no YouTube, ou digite o título para encontrar Vencendo o Vício, parte 1, o Monstrinho. Eu vou presumir que você ouviu o podcast do Monstrinho, porque esse aqui de hoje é o podcast do Monstrão. Se você já tentou parar de fumar no passado e não conseguiu, ou se fica procrastinando, empurrando com a barriga, uma tentativa de parar de fumar, a culpa é inteiramente dele, do seu monstrão. Hoje eu vou analisar em detalhes quem é o seu monstrão. Vou explicar o que ele significa, por onde o monstrão te derrota e o que fazer para que você vire o jogo e acabe com ele. Porque não tenha dúvida alguma, é por causa dele que você continua a fumar a despeito de querer parar. Muito bem. Se você pesquisar a palavra dependência no dicionário, vai encontrar a seguinte explicação. Abre aspas, que depende ou está subordinado, que está sujeito, que não consegue se manter sozinho e vive à custa de outrem. Fecha aspas. A dependência cria no dependente um sentimento de insegurança e incompletude. Ele não pode se manter sozinho e precisa do outro ou do objeto da sua dependência para se manter ou funcionar normalmente. E sem o outro, sente que algo fundamental lhe falta. Se a gente aplicar esse princípio à dependência em cigarros, teremos um fumante que se sente dependente na medida em que acredita que precisa do cigarro no seu dia a dia como o alimento que come ou o próprio ar que respira. Ele não se enxerga sem o seu cigarro e acredita que não consegue realizar as tarefas mais básicas sem ele ou passar por determinadas situações ou momentos sem fumar. Obviamente, isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Essa crença que todo fumante alimenta que precisa do cigarro foi construída na sua mente e não corresponde à realidade. Primeiro, porque você não nasceu fumante. Durante, no mínimo, a primeira década da sua vida, você fez absolutamente tudo sem o cigarro. E se fez um dia, pode perfeitamente voltar a fazer. Você nasceu completo e acreditar que precisa do cigarro e não pode operar sem ele, significa o mesmo que dizer que Deus ou a natureza ou qualquer que seja a força superior que você acredita que exista, te fez incompleto e incapaz de operar sem a droga chamada nicotina. Para quem ainda não sabe, a nicotina é a droga que vicia os fumantes no cigarro. Não houvesse nicotina, não existiria o vício ou a dependência e você seria livre. O fato é que até experimentar o primeiro cigarro da sua vida, até aquele momento,
Você não se sentia dependente e não precisava da nicotina para nada. Você era capaz de fazer absolutamente tudo sem o cigarro. A coisa só começou a dar errado quando você acendeu o primeiro cigarro da sua vida. E a partir daquele momento, seja lá por qual razão que tenha sido, você passou a acreditar que precisava dele. Os fumantes acreditam que precisam do cigarro para muitas coisas na vida. Para relaxar, para socializar, para beber, depois de comer, para reduzir as tensões da vida, a solidão, a ansiedade, o estresse, para matar o tempo, para se distrair e muitas outras coisas. Senhoras e senhores, eu acabei de apresentar a vocês um pedaço do seu monstrão. Se o monstrinho é a dependência física da droga nicotina, que você conhece manifestada pela sua abstinência, o monstrão é a dependência mental que a gente cria, possui e perpetua sobre tudo o que o cigarro e o fumo representam nas nossas vidas. Allen Carr, o criador do método Easy Way para parar de fumar, categorizou esses dois componentes da dependência em cigarros e explicou em detalhes o que a gente tem que fazer para acabar com ela. Existe dentro de cada fumante um monstrinho, como um verme, um parasita que se alimenta de nicotina. Você tem de alimentá-lo de meia em meia hora ou de hora em hora, dependendo do seu metabolismo de eliminação da droga, que faz você fumar uma determinada quantidade de cigarros que fuma por dia. Isso varia de fumante para fumante e essa quantidade de cigarros fumados, na verdade, é irrelevante e não faz diferença no sentido de dizer quem é mais ou menos viciado, porque a dependência física da nicotina, embora seja parte dessa dependência, é a menor parte dela e é o menor dos problemas para quem quer parar de fumar. Deixa eu te contar uma história que um aluno meu me contou há muitos anos atrás. Ele era uma pessoa muito disciplinada, um advogado meticuloso, firme nos seus princípios, que transparecia ter domínio sobre tudo na vida dele, menos uma coisa, a porcaria da dependência em cigarros. Ele fumava, em média, 15 cigarros por dia há 20 anos e já tinha tentado de tudo antes para parar de fumar sem sucesso e foi quando ele me procurou. Ele parou de fumar com sucesso com o método Easy Way, mas a história que eu quero te contar não é sobre ele, e sim sobre a esposa dele. A esposa desse meu aluno era não fumante. Ela nunca havia fumado na vida e vivia falando para ele parar de fumar. E dizia que não entendia como é que ele não conseguia, ele que era tão firme, autoconfiante e determinado para tudo mais. Ela dizia para ele, simplesmente não compre mais, interrompa seu consumo de cigarros, não ponha mais na boca e pronto. Ele tentava explicar, mas ela, como não fumante, nunca ia realmente entender como é que a gente se sente como fumante e o que passa para tentar ficar livre sem conseguir. É uma sensação de frustração e fracasso, como se a gente fosse fraco e a gente se sente envergonhado por isso. Mas o fato é que aquele homem não era um fraco, era na verdade alguém com muita força interior e determinação, e é por isso que ela não conseguia entender. Ela achava que as qualidades dele seriam suficientes para ajudar ele a parar de fumar, o que não corresponde à verdade, e hoje você vai entender por quê. Ela era incapaz de entender o que significava aquele vício e por que o marido tanto tentava em vão. Aí ela resolveu fazer uma experiência. Ela tinha amigas que na hora do almoço desciam e fumavam, e ela sempre observava curiosa. Como ela estava intrigada pelo marido não conseguir parar, ela resolveu experimentar um para ver como era fumar, o que se sentia ao fazer isso. Ela queria descobrir o que, afinal de contas, tinha ali dentro, movida por essa grande curiosidade em descobrir o que fazia com que o marido tanto se sentisse dependente daquilo. A mesma curiosidade infantil que nos faz experimentar aquele primeiro cigarro das nossas vidas fez com que ela tivesse essa experiência como adulta e já casada. E quando ela experimentou, se decepcionou. Primeiro porque botou os bofes para fora. Tossiu muito, ficou tonta, sentiu náuseas, exatamente como a gente se recorda que foi o nosso primeiro cigarro. Uma experiência desagradável para a grande maioria de nós que se lembra. Matando a sua curiosidade, ela chegou à conclusão que não tinha nada especial ali e continuou sem entender por que o marido não conseguia parar. Mas o interessante é que no dia seguinte, ela desceu com as amigas e como elas estavam fumando, ela pegou mais um.
e isso se repetiu todo dia no almoço por alguns dias. Ela descia com as amigas e fumava um cigarro só no almoço. Escovava os dentes e acreditava que depois do almoço estava voltando para sua vida de não fumante. Lê do engano. Em pouco tempo se acostumou a eles, aprendeu a tragar, exatamente como a gente faz quando é jovem, e passou a fumar aquele único cigarro por dia, junto com as amigas, no almoço. Isso durou uns dias e sempre depois ela escovava os dentes e escondeu do marido que fez isso. Aí ela decidiu que já tinha dado, já tinha matado a curiosidade, não achou que realmente houvesse nada de tão especial assim neles e decidiu que ia parar com aquilo. No dia seguinte, desceu com as colegas na hora do almoço, como era de costume, e se sentiu estranha ali, com as mãos abanando sem o cigarro, e pensou: amanhã eu paro, vou fumar só esse hoje. E fumou aquele cigarro que achava que era um cigarro inocente. Só que os dias foram se passando e a vontade de fumar ia aumentando, mas ela se controlava. Só fumava aquele da hora do almoço com as colegas, porque na cabeça dela ela não queria se viciar. Ela já estava viciada e não sabia. Basta só um para se viciar. Ela passou a esperar ansiosamente a hora do almoço para poder fumar aquele único cigarro que se permitia durante todo o dia. Passou a ficar pensando nele o tempo todo. Além daquela situação toda, como resultado daquilo, ela se sentia uma fraude, culpada, porque estava escondendo do marido que fumava. E ela viu que ela mesma estava enrolando para parar, que estava sendo dominada por aquele único cigarro que fumava durante o dia. Foi então que ela resolveu contar para o marido e dizer que estava assustada em como se sentia dominada por aquele único cigarro do dia e sobre como não conseguia parar. Ela disse que agora entendia ele pela primeira vez. Ela entendia por que ele não conseguia parar. E ele me contou o que falou para ela. Sua louca, como você pôde fazer isso? Agora você também está viciada. Olha o tamanho da encrenca onde você se meteu. E ela realmente ficou muito angustiada, assustada e arrependida por ter experimentado. Bom, para encurtar a história, foi muito sofrido para ela, mas logo no começo do vício, quando percebeu o que fez com muito custo, ela conseguiu parar de fumar sozinha aquele único cigarro do dia com as colegas. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que a parte física da coisa, que Allen Carr chamou de monstrinho, na realidade alimenta o monstrão, que é a dependência mental ou psicológica do fumante. Ela convivia bem o dia todo com a abstinência recém-criada dentro dela. Como o marido, ela passou a cultivar esse pequeno verme que se alimenta de nicotina. Nada acontecia quando ela não podia fumar, nada doía de fato no corpo dela, só aquela lembrança, aquela coceirinha que a gente traduz como eu quero um cigarro. E quando ia chegando a hora do almoço, essa coceirinha coçava mais. Por quê? Porque era o monstrão falando com ela, que era a hora dela sair com as amigas, comer, socializar, relaxar, dar uma espairecida, fazer uma pausa, fumar aquele cigarro proibido, escondido do marido, etc. Essa dependência mental é como uma rede de benefícios que você vai passando a acreditar com o tempo que o cigarro te proporciona. E uma vez ela se instalando dentro de você, caso você tente parar de fumar sem acabar com ela primeiro, não importa se você fuma 1 cigarro por dia como ela, 15 cigarros por dia como o marido dela ou 60 cigarros por dia, ela é a mesma para todos os fumantes, porque faz parte de um processo mental de dependência. Lembra quando eu falei para você daquela sensação que ela tinha de ficar junto com as amigas e sentir que estava de mãos abanando? Ela nunca antes teve essa sensação enquanto não fumante. Ela simplesmente descia com as colegas de trabalho no almoço, nem gostava do cheiro de cigarro delas em si e levava uma vida de não fumante, como a grande maioria das pessoas, que é composta por não fumantes. Só que, de repente, depois de experimentar aquele primeiro, todo dia ela acompanhava as colegas e fumava aquele único cigarro com elas.
E, de repente, sem ele, começou a achar que algo estava faltando. Não estava faltando nada, era só mais uma das percepções deturpadas que o cigarro causa na gente e já começava a se instalar nela. Ironicamente, de fato, algo estava faltando ali. A liberdade que ela havia perdido quando botou aquele primeiro na boca. O vício é tão sutil, mas tão sutil e sorrateiro que você nunca se enxerga caindo nele. Ela acreditou que estava no controle, primeiro porque a experiência foi ruim. Ela achou o gosto ruim, se sentiu mal, e isso fez ela abrir a guarda dela. Não é algo consciente, mas acontece com todos nós. Tipo, é ruim, eu não vou me viciar nisso, tô só experimentando. Todos nós caímos nessa um dia. Se fosse bom, a gente ia ficar alerta. Agora eu entendo porque as pessoas ficam viciadas nisso. Mas por eles serem ruins, a gente abre a guarda achando que está no controle e cai na armadilha. Não se engane, isso é uma armadilha feita para te aprisionar por toda a sua vida, a menos que você tome a decisão consciente de escapar. E ela achou que estava no controle em segundo lugar, porque como fumava só um por dia, não acreditou que tivesse viciada. Não é raro um fumante ocasional ser mais viciado que um fumante pesado. O fumante ocasional ainda carrega muitas das ilusões que um fumante pesado já perdeu. Esse já se enxerga como um escravo e já admite que não tem controle, enquanto que o fumante ocasional acha que está no controle e para quando quiser. Doce ilusão. Deixa eu te contar um segredo. A nicotina é uma droga e não há controle possível sobre ela. Não importa se você fume 1 por dia, 10 por dia ou 100 por dia, nenhum fumante está no controle, porque não existe controle possível sobre esta droga. É por isso que se chama vício. Bom, eu não a ajudei a parar de fumar. Por sorte, ela conseguiu sozinha depois de muita luta. Eu ajudei o marido dela a parar e ele me contou essa história quando veio. Quando isso aconteceu, ele ficou muito apreensivo por ela. E o único consolo dele é que agora, pelo menos, ela entendia ele melhor e teve mais empatia com ele por ele não conseguir parar de fumar. Meu aluno teve sucesso no programa e, pelo que ele me contou depois, a gente trocava sempre mensagens, ela nunca mais fumou. O monstrão de cada fumante, o seu monstrão, te leva a acreditar que você precisa do cigarro, que depende dele e que sem ele você não é completo e que as ocasiões não são legais, que você não pode socializar com seus amigos, por exemplo, sem ele, que não pode beber sem ele. E ele acaba virando uma espécie de companheiro de todos os momentos e um grande apoio na vida. Antes dele, você tinha companheiros reais. Agora esse objeto virou um companheiro. Antes, seus apoios eram os amigos, a sua família e tudo aquilo que você se cercava para evoluir na vida. Agora, esse objeto que só te puxa para baixo e te destrói, ironicamente, virou seu apoio. Mas por que você não pode viver sem ele? Em que ponto ele se transformou em algo crucial e indispensável para você? Se você podia antes, mas não pode agora. Se antes você era completo, mas agora não é mais, isso tem um só significado. Ele não te deu apoio nenhum. Ele roubou isso de você. É você que apenas não enxerga isso. Na realidade, tudo que o cigarro aparentemente te dá, ele está na verdade te roubando. É uma droga sutil, ardilosa e enganosa, porque enquanto ela te destrói aos poucos e rouba a sua autoconfiança, ela faz parecer que te dá algo de valor. Percebe o tamanho da dependência mental que ela cria em você? Desde o primeiro cigarro que você fumou na vida, você fez nascer um monstrinho, esse parasita que se alimenta de nicotina dentro de você. E provavelmente, desde muito antes, você fez nascer um monstrão dentro de você. O monstrão nasce, por exemplo, quando, mesmo sem a gente ser fumante, acha que fumar é bonito, coisa de gente grande, charmoso, ou quando a gente quer parecer legal na fita e acha que se fumasse seria alguém adulto ou mais interessante, dono do seu nariz, seguro de si. O monstrão cria raízes em você quando, por exemplo,
você se sente ansioso, fuma um e se sente menos ansioso. Quando quebra o pau com alguém, fuma um e se sente mais calmo. Quando sai para beber, fuma e sente que com o cigarro a mesma situação fica mais prazerosa. Quando precisa tomar coragem para fazer algo, fuma um e se sente melhor com isso, pronto para enfrentar a situação. Você passa a depender do cigarro para tudo isso e muito mais. Aí, em nome da saúde ou algum outro nobre motivo, você decide parar de fumar. Você marca uma data, o dia chega e você fuma o seu último cigarro. Interrompe geral o seu consumo. Para de fumar na raça, como se diz. E toda essa dependência mental que sempre teve, todas essas crenças sobre tudo o que o cigarro representa na sua vida, continuam ali. Você acorda e logo o pensamento de fumar aquele primeiro do dia com seu café vem à mente. O que você faz? Fica se controlando para não fumar, esperando que isso passe. Fica contando o tempo que se arrasta, enquanto a única coisa que acontece de fato é você ficar pensando em cigarros o dia todo e com vontade de fumar. Aquela pausa que você fazia, não pode mais fumar nela. Aquele cigarro depois do almoço, não pode mais ter esse momento de prazer. Seu humor começa a se alterar. Você se sente triste, desanimado, não consegue se concentrar direito, ou começa a substituir o cigarro por doces, ou querer esgolar quem está na tua frente, e aquela vontade não vai embora, e todas aquelas coisas que sentiu no passado quando tentou parar de fumar. Você fica esperando que isso passe, mas o contrário ocorre. Conforme os dias vão passando, isso só piora. Nesse momento, eu queria te chamar a atenção para algo que está acontecendo com você, mas você não se dá conta. Depois de 5 dias, uma semana no máximo, os sintomas perceptíveis da abstinência vão para o saco. A abstinência física, apelido de monstrinho, é realmente leve e passageira. Ela vai embora muito rápido. A nicotina é uma droga de ação rápida e ela igualmente deixa o seu corpo rapidamente. É por isso que você quer repor ela no corpo. É assim que o vício se perpetua sobre você. Cada vez que você acende um cigarro, você repõe nicotina no corpo. Depois de 2 horas em média, metade dela já foi embora, que é quando o seu monstrinho acorda e pede a próxima dose da droga. Você dá a ele essa dose, mantendo um ciclo permanente de reposição dentro de você. A coceirinha de querer um cigarro é a abstinência se manifestando. Ela é indolor. Dependendo da situação, você a maneja bem, porque o grau de desconforto que você sente, na realidade, não tem a ver com o fato de ter ficado sem fumar mais ou menos tempo, e sim faz parte de um processo mental, onde você diz para si mesmo, tá tudo bem, daqui a pouco eu vou fumar. E nada dói no seu corpo por causa disso. Quando você está em um ambiente onde não pode fumar, por exemplo, você não sai dali gritando de fissura. Você maneja a situação, porque sabe que daqui a pouco vai sair e fumar. Mas entenda que o componente físico da coisa em si é como um reloginho. Não é como aqueles recados do filme Missão Impossível, tipo, essa mensagem se autodestruirá em 15 segundos. Não, você pode esperar. Às vezes você espera uma reunião acabar, às vezes espera um voo terminar, uma refeição acabar, espera acordar para fumar. E nada acontece de dramático no seu corpo, nada dói. Só que o monstrinho não trabalha sozinho. Apagar o que você considera ser o último cigarro da sua vida e assim parar de fumar tem um outro significado nessa dinâmica. O nunca mais fumar assusta. O nunca mais fumar dói. Por quê? Não por causa do monstrinho. Ele pode começar a doer assim que você apagar esse último cigarro, quando o seu corpo então estará inundado de nicotina, ou seja, não é a abstinência a causadora desse sentimento ruim e desse desconforto. É a sua mente te pregando uma peça. É o fato de você acreditar que nunca mais será o mesmo sem o seu cigarro, que os seus momentos nunca mais serão os mesmos. É o fato de você acreditar que perdeu o grande companheiro, o amigo de todas as horas. É você sentir a falta dele a toda hora e nada do que faça preenche esse vazio que ficou.
É o fato de que você vê os outros fumantes se divertindo e você se lembra que não pode mais fumar, não pode mais ter esse grande prazer na vida. É o fato de você se sentir inseguro sem ele, incompleto, e não importa o quanto racionalmente você saiba que ele faz mal. Como era bom fumar, você diz para si mesmo. Se não fizesse mal, você bem que voltaria a fumar instantaneamente. Mas não há como negar os malefícios e você fica se controlando para não fumar, usando toda a sua força de vontade para não fumar em nome da saúde. Das duas, uma. Ou você mesmo sofreu no passado por tentar parar de fumar assim, ou se você nunca tentou parar, conhece alguém que sofreu as consequências do fumo e não quer passar por isso. Ou, mesmo se não conhece, não quer se arriscar a sofrer, porque sabe pelas experiências dos outros que isso é uma barra muito pesada. Você parou de fumar há uns poucos dias. Você sente que respira melhor, o cansaço vai embora, a pele melhora, o cheiro ruim se vai, seu corpo está se limpando, seu sistema imunológico está se recuperando, seu corpo se limpando, só coisas boas estão acontecendo com você. Mas, tal qual uma lua eclipsando o sol, você não é capaz de enxergar esse milagre da natureza, porque do outro lado, a perda que representa a ausência do cigarro na sua vida é tão grande, mas tão grande, que você começa a duvidar se queria parar mesmo. Nesse momento, você está tão frágil que qualquer estopim pode se tornar o gatilho para voltar a fumar e pôr tudo a perder. Você nem repara que depois dessa primeira semana, a abstinência já foi para o saco. Não existe mais abstinência alguma em você. Seu corpo já está limpo e você é um não fumante. Mas ele não sai da sua cabeça, não é mesmo? Sabe por quê? Porque não é um monstrinho que põe tudo a perder, e sim um monstrão. Tudo isso que você acredita que o cigarro representa de bom na sua vida ainda está ali, intocado. De nada adianta não existir mais abstinência, porque você acha que abriu mão do seu grande prazer e apoio na vida. O que você pensava que eram os sintomas da abstinência, na verdade, eram a forma pela qual você reagia à ausência do cigarro na sua vida. Um sentimento de contrariedade por ter de abrir mão de algo que você acredita que gosta e quer. Uma verdadeira batalha se instala dentro de você. Um lado seu quer parar de fumar, você não aguenta mais se acabar no cigarro, não gosta de ser fedido, discriminado, tratado como um idiota perante a sociedade e sabe que está prejudicando a sua saúde. Sente o cansaço, sente isso a cada vez que tosse, com a indisposição, a letargia que vai se instalando em você aos poucos, mas tem um outro lado seu que quer fumar, por tudo que o cigarro representa para você, e por mais que você racionalmente saiba que parar de fumar seria bom, esse outro lado fala mais alto e cria esse racha dentro de você. Esse lado da saúde é um calcanhar de Aquiles para todo fumante. O médico e professor Dr. Michael Greger fala uma coisa interessante sobre essa contradição. Eu vou tocar num ponto delicado agora, a questão da saúde. Mas é importante que a gente entenda o que a gente faz consigo próprio, mesmo que a nível inconsciente, para que possa se enxergar nessa dinâmica e possa sair dela. Por exemplo, esquece o fumo por uns instantes. Foi feita uma pesquisa sobre a reação das pessoas quando elas precisam mudar algo grave na vida delas relacionado à saúde. Vamos pegar um exemplo do cara que se alimenta mal e que tem um colesterol elevado e está com as artérias entupidas. Quando o médico falar para ele mudar a alimentação dele e o quanto isso é importante para que algo grave não ocorra com ele, nessa pesquisa a reação das pessoas foi negar que se alimentava mal. Muitas delas diziam, não, mas eu não como muita carne vermelha, eu não como muita gordura. Na verdade, eu até achava que comia uma alimentação saudável. A isso ele chamou de otimismo irrealista. É uma espécie de defesa que a pessoa cria para se proteger. O fumante, igualmente, vive nesse otimismo irrealista, porque o vício faz ele atenuar na cabeça dele os riscos de fumar. Ele acha que as doenças vão acometer os outros, não ele, porque dói aceitar a própria vulnerabilidade, traz insegurança
E ninguém gosta de se sentir inseguro. Então a gente evita pensar a respeito e atenua na nossa mente o que poderia acontecer com a gente se continuar a fumar. O monstrão faz isso com todo fumante, para que ele continue a justificar de forma racional o fato de continuar a fumar, minimizando os riscos que existem de fato. Como bem disse o Dr. Greger, enxergar a realidade sobre as suas chances reais de contrair uma doença poderia trazer uma redução na sua autoestima e bem-estar mental. Se as pessoas começassem a se tocar do risco real que correm, elas se sentiriam mais culpadas. E para não se sentir ainda mais culpado do que já se sente, a gente tende a subestimar os danos que o cigarro pode nos causar. Isso faz sentido para você? É como dizer: mas eu conheço um tiozinho que fumou e viveu com saúde até os 90 anos, se agarrando a essa exceção para se sentir menos insano por fumar. Ou dizer: mas você pode ser atropelado por um ônibus amanhã. Ok, mas qual a chance disso acontecer? Estatisticamente, é incomparável. De qualquer modo, todos nós fazemos o quê quando atravessamos a rua? Olhamos para os dois lados. Todo mundo está de olho na sua sobrevivência o tempo todo. Ninguém quer morrer. 90% dos cânceres podem ser evitados com a mudança de hábitos das nossas vidas, com prevenção, com alimentação correta. Isso são excelentes notícias, porque está nas nossas mãos mudar o nosso destino, ao invés de achar que a gente fatalmente vai sucumbir por causa de alguma doença genética. Não é nosso destino adoecer, a gente tem o poder de mudar a nossa história. Quando eu enfatizo que a prevenção te traz o poder sobre a sua qualidade de vida e o seu bem-estar, eu empodero você, porque está em seu poder evitar a doença e viver bem. Ao invés de fazer você se sentir culpado, a abordagem é a de trazer você para uma postura de assumir a responsabilidade por conduzir a sua vida de forma correta. Você tem o controle da sua vida nas suas mãos, você pode fazer as melhores escolhas. Eu trago a você essa noção de que você pode conduzir a sua vida como o capitão de um transatlântico, sabendo onde quer chegar e tomando o leme nas suas mãos para chegar lá. Não como um barco à deriva que segue a correnteza. Você é o agente da sua transformação e você pode implementar essas mudanças antes de adquirir uma doença. E mais importante, você pode se libertar. Quando você fuma, você alimenta o seu monstrão. A cada tragada, a cada cigarro fumado, o vício se encarrega de forçar você a ser esse barquinho à deriva, se sentindo impotente para vencer ele. Um barco à deriva não tem direção, ele vai para onde a maré o leva. A melhor coisa que você pode fazer para vencer o seu monstrão é decidir recuperar o leme desse barco e decidir que você é quem está no comando. Não espere a maré ser boazinha com você, porque ela nunca vai mudar. Você precisa matar o seu monstrão para se libertar. Precisa parar de acreditar em tudo que o cigarro representa na sua vida. Faça uma relação de tudo de bom que ele te dá. Pega uma folha de papel e escreva um benefício que acredita em cada linha. Me relaxa, me ajuda a socializar, é bom com uma bebida, me desestressa, me ajuda a matar o tempo, é bom com um cafezinho, é um momento só meu, cai bem depois do almoço, ajuda a passar o tempo, diminui a solidão, diminui minha ansiedade, me acalma, é um grande prazer, tá comigo nos bons e maus momentos, é meu companheiro. Anote tudo que você acredita que ele te dá e se questione se isso é verdade. Se questione por que você podia fazer absolutamente tudo sem fumar antes e agora não pode mais. Se questione. Se você acredita nisso, então como vai viver sem isso? Se questione por que acredita que não pode viver sem ele, quando 91% do resto da população brasileira lá fora pode? Será que você nasceu com alguma deficiência que te impede de operar normalmente sem o cigarro? Não. Na verdade, ele roubou de você a segurança de que você pode, porque você pode sim. Ele roubou de você a sua autoestima, porque faz com que você se sinta inseguro sem ele, incompleto e que sem ele não pode. Você tem de matar cada pedacinho do seu monstrão. Tem de expor ele e riscar cada um dos pontos em que acredita. E quando parar de acreditar,
vai encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade não se alcança uma semana depois de parar de fumar, quando a abstinência perceptível acaba. A liberdade verdadeira você alcança quando ainda existe muita nicotina no seu corpo, que é quando você apaga o último cigarro da sua vida, na certeza de que não está perdendo absolutamente nada ao parar de fumar. A nicotina sair do seu corpo é mera questão de horas, dias, poucos na verdade. As crenças saírem da sua cabeça é o que torna a conquista da liberdade algo real e permanente dentro de você. É por isso que eu sempre falo, não tire o cigarro só da sua boca, tire ele da sua cabeça. Ele só vai parar de ocupar esse gigantesco espaço mental que ocupa hoje quando se tornar irrelevante para você. E ele só vai se tornar irrelevante para você quando você matar o seu monstrão. Quando parar de acreditar que o cigarro é bom para você, seja lá por qual razão for. Pare de acreditar no benefício e você será livre, como nasceu para ser e como merece voltar a ser. No fim das contas, essa é uma relação de interdependência. A gente se enxerga precisando dele, dependendo dele, mas a verdade é que o vício é que precisa da gente para se perpetuar dentro de nós. E quando a gente para de acreditar que precisa dele, a dependência acaba. Todo parasita precisa de um hospedeiro. Sem o hospedeiro, ele não penetra. Uma das nossas alunas, a Adriane Galisteu, resumiu muito bem o que significa essa sensação maravilhosa de retomar o controle sobre a própria vida. Ela saiu do seu seminário Easy Way para parar de fumar já como uma feliz não fumante e disse para si mesma algo muito poderoso. E foi um recado para o seu monstrão. Ela disse, vamos ver quem manda em quem agora. Essa sensação maravilhosa de se sentir no poder, de acabar com a dependência e retomar o controle da própria vida, não tem preço. É isso que você ganha ao matar o seu monstrão. Liberdade. O vício só existe porque nós o alimentamos. Nós achamos que dependemos dele, quando na verdade não dependemos dele para nada. Nós alimentamos o monstrinho constantemente e alimentamos o monstrão constantemente. Pare de alimentar o monstrinho e ele irá definhar em poucos dias. Pare de alimentar o monstrão e ele morrerá instantaneamente. Você nem precisa esperar pelo monstrinho morrer. Pode se alegrar desde o primeiro dia em que fumar o último cigarro da sua vida e continuar a se alegrar pelo resto da sua vida. E esse foi o episódio número 8 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easy Way. Eu espero que você tenha gostado e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.